Então, vamos lá. Começar a aula, não vou aguardar os colegas de vocês, não, senão a gente atrasa muito. Vou fazer um resumo aqui bem rapidinho do que eu falei ontem, que não foi muita coisa, né? Não deu para a gente falar de muito assim, sobre essa matéria sobre protozoários. Então, ó, a gente vai ver agora sobre protozoários, mais para frente nós vamos ver sobre vermes. Então, a gente viu, né, as características. A gente viu que eles pertencem ao reino dos protistas, né? E que os protistas, eles são formados por células que possuem núcleo, ou seja, eles são eucariontes. Então, eucariontes é quando é um organismo, ele tem células que possuem núcleo com membrana, ok? Além disso, eles são unicelulares, ou seja, possuem uma célula, e também são seres microscópicos. Também são considerados heterotróficos, que quer dizer heterotróficos, que eles vão retirar o alimento do ambiente em que eles vivem. E eles podem ter reprodução das duas formas, sexuada e assexuada. A assexuada vai acontecer da seguinte forma: a célula ela vai se partir ali em dois, né? Ou até mais pedaços, e originar novos protozoários idênticos ao protozoário original. Mas também pode ter a reprodução sexuada. No caso da sexuada, vai produzir gametas, vai ele trocar material genético entre eles. E aí a gente começou a falar sobre a classificação dos protozoários, né? Eles podem ser classificados de acordo com seu modo de locomoção. Deixa eu só aceitar o colega aqui de vocês. Caiu. Então, nós começamos ontem a falar sobre esse modo aí, ó, sarcortinhos, né? Que é a ameba. Como que é o modo de locomoção da ameba? A ameba, gente. Oi, tudo bem? Oi. Primeiro, a ameba, ele é uma massa, né? Gelatinosa ali, ela parece um pouco aquela massinha que eu falei para vocês ontem, que vocês gostam muito de brincar, aquela moeba, aquela gelatina. Então, ela parece uma massa de gelatina que ela vai se arrastando ali devagar. E ela pode mudar a sua forma, tá? A forma dela não é definida, ela pode ter aí uma mudança de forma. Mas em todas as formas ela sempre vai parecer essa massa gelatinosa. Como que ela vai se locomover? O citoplasma dela vai espichar, né? Então vai encolher também. Então vai espichar e encolher. E aí isso vai fazer ela então se impulsionar. Então isso vai impulsionando a ameba. A gente vê aí na figura que eu coloquei que tem uns tentáculos, né? Parece tentáculos. Isso são o que a gente chama de pseudópodes. Então, esses tentáculos, que também são, né, gelatinosos, eles são compostos ali do citoplasma, eles são chamados de pseudópodes. Além disso, a ameba ela usa também esses pseudópodes para capturar outro ser vivo, que pode ser outro protozoário, pode ser algumas algas. Então, ele vai capturar outro ser vivo para servir como alimento para essa ameba. Essa forma dele se alimentar, dele capturar outro ser vivo, é chamada de fagocitose. Né? A gente vai ver mais para frente os tipos. Tem fagocitose e pinocitose. A gente vai ver mais para frente. E tem os flagelados. O que são esses flagelados? Também são protozoários, né, que vão nadar e vão capturar ali o alimento com auxílio de flagelos, que significa chicote. Então, presta atenção na figura, a gente percebe que parece uns chicotinhos, né, que tem nesse protozoário. Então, isso é o que a gente chama de flagelo, tá? Por isso são os flagelados. Eles são um pouco menos numerosos, tá, do que os outros protozoários, mas eles são mais longos, como, por exemplo, o próximo que eu vou falar para vocês, que é os ciliados. Então, os flagelados, eles são mais longos que os ciliados, tá?
O que são esses flagelos? São esses filamentos que eles vão se agitar como se fossem mesmo chicotes, tá? Então, esses protozoários, eles estão unidos num grupo que a gente chama, então, de flagelados. Então, a gente viu aí o primeiro, que é o sarcordíneos, que é onde está a ameba, e os flagelados, que são os protozoários que têm flagelos. E agora a gente vai para os ciliados. O ciliado, gente, ele tem ali um corpo coberto por um grande número, como se fosse cílios mesmo. Então, presta atenção de novo aí na imagem. Parece um tanto de cílios, né? Então, eles têm o corpo todo coberto por esses cílios. Para que tem esse cílio? Qual é a função dele? É como se fosse um remo. Imagina como se fosse um barco. Esses cílios que vai fazer esse protozoário se deslocar na água, tá? Então, a corrente de água vai provocar ali, pelo movimento também desses cílios, né? Ele vai ter uma outra utilidade, que é trazer alimento para esse protozoário. Então, além de ajudar esse protozoário a se locomover, também vai ajudar a trazer alimentos. Como? Através daquela corrente de água que é provocada pelo movimento dos cílios, tá? Então, ele vai conseguir ali capturar alguns seres também unicelulares para se alimentar. Então, os protozoários que têm esse tipo de locomoção, né, através de cílios, são o que a gente chama de protozoários ciliados. Opa, tem mais gente querendo entrar aqui. Calma aí. Tá. Além disso, tem aí os esporozoários. O que é isso? São os protozoários que não têm nenhuma estrutura de locomoção, que é o caso do plasmódio. Então, plasmódio faz parte do grupo dos esporozoários, tá? Então, ele não tem nenhuma estrutura de locomoção. E esse protozoário que vai causar no ser humano uma doença que a gente vai estudar melhor um pouquinho mais para frente, que a gente chama de malária. Então, protozoário plasmódio que causa a malária, ok? Aí agora a gente entrou na questão que eu falei lá da ameba, né? Que são os tipos, como os protozoários se alimentam. A gente tem duas formas, por fagocitose e por pinocitose. Vamos falar de cada um. Fagocitose. O que é a fagocitose? É a ingestão de sólidos, tá? Então, como que vai acontecer a fagocitose? Então, presta atenção aí nessa sequência de ilustração que eu coloquei. O que vai acontecer? A partícula ali, né, de alimento, que nesse caso é sólido, né? A partícula ali de alimento sólido, ela é envolvida pelos pseudópodes, que são o quê? É aquilo que ajuda ele a se locomover. Lembra lá na ameba que eu falei? Que além de ajudar a se locomover, ajuda também ela a se alimentar. Então, aquele alimento vai ser envolvido por esses pseudópodes, que vai passar, então, vai entrar ali para o interior daquela ameba, ficando dentro de uma bolsa que é chamada de vacúolo digestório. Ou então, a gente também pode chamar de fagossomo. Então, voltando, os pseudópodes vão capturar aquele alimento sólido, vai jogar, então, aquele alimento para o interior ali da ameba, que dentro, quando já está dentro da ameba, esse alimento vai ficar dentro de uma bolsa que a gente chama de vacúolo digestório ou fagossomo. E aí, o que vai acontecer com essa partícula de alimento? Ela vai sofrer uma ação de enzimas digestivas, que então vão fazer o quê? Esse alimento ser dissolvido e então ser incorporado ali ao citoplasma da ameba, ok? Então, voltando, primeiro envolvido pelos pseudópodes, quando ele entra, ele vai ficar envolvido por essa bolsa chamada vacúolo digestório. Quando ele já está lá dentro, então, e já foi, então, já está dentro dessa bolsa, vai vir ali enzimas digestivas que vão fazer esse alimento ser dissolvido e, então, se incorporar ao citoplasma da ameba. Então, isso é a fagocitose.
O próximo aí, pinocitose. É diferente. Como a fagocitose é a ingestão de alimentos sólidos, né? A pinocitose é a ingestão de partículas líquidas, tá? Então, como que vai ser? Um pequeno canal na membrana ali daquela célula vai se abrir e ali, então, vai entrar aquelas substâncias líquidas. E vai formar o que a gente chama de vacúolo, também é chamado de quê? Pinossomo, tá? Então, vai formar um vacúolo, que também a gente pode chamar de pinossomo, em torno ali dessa substância. Então, ele vai envolver essa substância, que também, de novo, vai ser submetida à ação de enzimas digestivas, então vai incorporar ao citoplasma, depois, então, vai incorporar ao citoplasma da ameba, ok? Então, o que muda é a partícula que é envolvida. Uma é a partícula sólida, outra é a partícula líquida, ok? E também que uma vai ser envolvida pelo vacúolo digestório ou fagossomo, e o outro vai ser envolvida pelo vacúolo ou pinossomo. Então, vocês têm que sempre lembrar, fagocitose, fagossomo, pinocitose, pinossomo, tá? Então, o fagossomo é o sólido e o pinossomo é o líquido, tá? Então, são essas as diferenças de um para o outro. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Sim. Sim. A joia. Então, vamos para a próxima. A gente agora vai falar das doenças. Essa parte também é muito importante. Lembra que lá no vírus e bactérias a gente ficou bastante tempo falando, né, das doenças. Então, ó, a gente vai ver a primeira aí, que é a amebíase, ou disenteria amebiana. A gente vai achar em alguns livros mais falando de disenteria amebiana, tá? Então, a gente vai ver agora que existem algumas doenças, né? Assim como no vírus, na bactérias, também tem doenças que são causadas por protozoários, tá? Então, aí temos a amebíase. O que é isso? É uma doença, gente, que vai se desenvolver no intestino grosso do ser humano. Quais sintomas que uma pessoa que tem amebíase vai desenvolver? Ela pode ter bastante cólica intestinal, tá? Ela pode ter algumas lesões também no corpo. Ela pode ter diarreia com sangue, tá? Então, são sintomas da desenteria amebiana ou amebíase. Como que ela é transmitida? Voltando, olha só. Ingestão de água, verduras e legumes contaminados por esse protozoário, que é a ameba, tá? Então, de novo, a importância de você higienizar bem verduras, legumes, né? Higienizar bem os alimentos e também fazer ingestão de água que esteja tratada, ok? Então, a gente viu ali algumas doenças causadas por vírus e bactérias também, que o tipo de transmissão é por ingestão de água contaminada, ingestão de alimentos contaminados. E, de novo, no protozoários, a gente vê o mesmo tipo de transmissão. Então, a importância de ter o quê? Uma boa higiene, né? Higiene pessoal, higienização dos alimentos, enfim. O que acontece quando é ingerido, né? Através ali de alimentos ou água contaminada? Vamos supor, então, que você não fez a higienização correta. O que vai acontecer? Esses cistos aí da ameba, eles vão chegar no intestino e vão, então, liberar os protozoários no intestino, tá? E aí, o que vai acontecer? No intestino, ele vai causar ali alguns ferimentos, né? Esses ferimentos, eles podem chegar à corrente sanguínea e pode atingir outros órgãos, como o fígado, o cérebro, o pulmão, né? Então, é uma doença bastante grave, que pode acometer vários órgãos importantes do seu corpo, tá? Como que eu consigo me prevenir? Aquelas mesmas prevenções que a gente viu em várias doenças. Além de ter, né, uma rede ali de esgoto adequada,
a gente sempre tem que ter consciência de que hábitos de higiene pessoal e cuidado com os alimentos e com a água. Então, é lavar a mão antes de se alimentar, higienizar bem as verduras e legumes. Por quê? Você não sabe como que ela foi transportada, aquele alimento, como ela foi armazenada, o que passou ali perto ou em cima, enfim, daquele alimento, quem tocou aquele alimento. Então, tem que sempre higienizar, ok? E sempre lavar as mãos, né? Não pode levar a mão suja para a boca, enfim. Temos uma aí que é bastante conhecida, que é a doença de Chagas. Vocês já devem ter ouvido falar. Algumas pessoas devem ter até falado que essa doença de Chagas, que não toma açaí, por exemplo, porque tem medo de pegar Chagas. Vou explicar para vocês por que algumas pessoas falam isso do açaí. Então, vamos lá. O que é essa doença de Chagas? Primeiro, ela é causada por um protozoário flagelado. Então, a gente viu lá que os flagelos são o quê? Aqueles protozoários que têm aquele tipo chicote, né? Vários chicotinhos ao redor dele. Então, ele é um protozoário flagelado que chama Trypanosoma cruzi, tá? Ele foi descoberto, essa doença, gente, no ano de 1909 por um brasileiro chamado Carlos Chagas. Por isso que essa doença tem doença de Chagas, porque foi descoberta por Carlos Chagas, tá? Como que ela é transmitida? Pelo inseto que a gente conhece como barbeiro. Por que ele tem esse nome de barbeiro, né? Ele tem esse nome porque geralmente ele pica o rosto das pessoas, tá? Então, ele vai ali injetar, né, aquele barbeiro através de picadas no rosto. Por isso que ele tem esse nome barbeiro, né? Fazendo referência aí à barba, né? Então, ele geralmente, então, ele pica o rosto das pessoas. Por que o barbeiro que vai transmitir esse protozoário flagelado Trypanosoma cruzi? O barbeiro, gente, ele pode adquirir esse protozoário quando ele suga o sangue de cães, de gatos, animais silvestres, tatus, gambás, alguns roedores, ou até mesmo de uma pessoa que já esteja contaminada, tá? Então, ele suga ali o sangue de uma pessoa e, ao mesmo tempo que ele está sugando o sangue, junto à picada, ele vai ali eliminar fezes, tá? Que é justamente onde o protozoário está. Então, o protozoário, ele fica ali nas fezes do barbeiro, tá? Então, o que acontece quando ele elimina essas fezes? O indivíduo, ele vai lá e coça. Então, pode ser tanto o animal como nós mesmos. Então, a gente, instintivamente, a gente vai lá e coça o lugar, né? Não tem como. Quando a gente vê, já está coçando. E aí, esse Trypanosoma cruzi, ele vai penetrar, então, na ferida que você fez ali, né? Que você coçou, na ferida da picada também. Então, ele vai penetrar na ferida. E aí, o que vai acontecer? Esse Trypanosoma, ele vai ali viajar ali em toda a sua corrente sanguínea e ele pode chegar a atingir vários órgãos. Quais órgãos? Coração, o fígado, o tubo digestório, o cérebro. Então, ele pode atingir e se instalar em um deles, ou então até em vários deles. Ele pode se instalar só no coração, ou pode se instalar também no coração, no fígado e no tubo digestório, por exemplo. Então, ele pode se instalar em um ou em vários órgãos seus, tá? Só que nem todas as pessoas que são infectadas por esse protozoário, eles vão desenvolver essa doença, né? Doença de Chagas. Mas 30% dos casos, a pessoa pode aparecer com problemas no coração, no sistema digestório, né? Com o tempo, esses problemas podem levar essa pessoa à morte, tá? E quando a pessoa, principalmente quando as pessoas elas estão desnutridas, essa doença, então, ela se torna ainda mais perigosa, tá? Então, é uma doença bastante perigosa,
como que a gente pode tratar essa doença? Tem alguns medicamentos que eles podem ali agir na fase inicial dessa doença de Chagas. Só que, às vezes, esse tratamento ele não tem bons resultados. Então, como que a gente pode se prevenir? Esse barbeiro, gente, que é o que, né, carrega esse protozoário, ele tem um ambiente ideal para ele se, né, desenvolver, para ele morar mesmo. Que é qual? É em frestas das paredes das casas de sapé ou de pau a pique. O que é isso? São aquelas casas que são construídas com barro, que são construídas com aquelas armações de varas, troncos. Então, o barbeiro adora lugar assim. Então, ele costuma, né, se desenvolver, morar em locais assim, né, nas frestas de paredes de casas desse tipo. E aí ele sai à noite para se alimentar de sangue, tá? Então, como que a gente pode combater o barbeiro? Primeira coisa, usar inseticida, né? Isso já vai deixar ele longe de você. E também, como a gente viu, né? Ele gosta ali de casa de sapé, de pau a pique, né? Aquelas casas de barro. Então, a gente tem que dar preferência na construção de casas de alvenaria, tá? Porque não são locais que o barbeiro gosta de ficar. Então, isso vai ajudar ali a diminuir muito a forma de transmissão dessa doença, ok? Tranquilo, gente? Posso continuar aqui? Vocês estão muito caladinhos. Pode continuar. Pode continuar? Então tá. Então, agora vamos falar da malária. Calma aí que saiu aqui. Tá. Malária. O que é a malária, gente? Ela, às vezes, vocês podem encontrar também em alguns livros, eles se referindo à malária como maleita, tá? Mas a maioria coloca como malária mesmo. Essa doença, gente, ela é muito comum, por exemplo, lá na região da Amazônica, em algumas regiões. Na África também. Na África também é muito comum também. Mas falando aqui perto da gente, né, no Brasil, a gente vê muito na região da Amazônia, em regiões ali do Nordeste, tem muitos casos, né, de malária. Ela é mais comum nessas regiões, tá? Como que a malária ela é causada? Ela é causada pelo plasmódio, tá? A gente viu lá do plasmódio, que é aquele protozoário que não tem nenhum tipo de estrutura de locomoção, né? Então, ela é causada por esse protozoário. E esse protozoário, ele é transmitido de pessoas doentes para pessoas sadias. Então, ela é de forma o quê? Horizontal, tá? De pessoa para pessoa. Então, pessoa doente para pessoa sadia. Através de quê? Através de picada de um mosquito do gênero que a gente chama de Anopheles. Anopheles, tá? Que fala. Como que ele vai agir, gente? Então, o mosquito, né? Ele vai picar o indivíduo e aí esse parasita ele vai chegar ao fígado através do quê? Da circulação sanguínea do nosso corpo. E ali no fígado ele vai se multiplicar. Depois que isso aconteceu, ele vai passar a proliferar ali dentro dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? Que estão no nosso sangue. Então, quando ali os glóbulos vermelhos, né, estão repletos ali de plasmódios, esses glóbulos vermelhos, essas hemácias, elas vão se romper. E assim, quando elas se rompem, elas vão liberar os parasitas e aí eles vão ir e vão infeccionar novas células. O que vai acontecer? No geral, quando tem a destruição aí das hemácias, ela vai provocar ali alguns acessos de febres, né? Então, a pessoa vai ter febres em intervalo de tempo um pouco regulares, a pessoa pode sentir também tremores, calafrio, e principalmente a pessoa pode desenvolver uma anemia, tá? Por quê? Porque justamente
está ligada aí ao sangue, né? Então, ela pode ter anemia, ela também pode sentir dor de cabeça, tá? E como que a gente pode tratar? Tem alguns medicamentos que são contra essa doença, tá? Então, existem medicamentos contra a malária. O tratamento das pessoas com malária ajuda a combater a transmissão da doença a outras pessoas, porque a gente viu que a transmissão também pode ser de forma o quê? Vertical, de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Então, se tratar as pessoas doentes com os medicamentos, vai então combater a transmissão dessa doença, tá? Mas outra coisa também que é fundamental é combater o quê? O mosquito transmissor, né? E as larvas também desse mosquito. Então, como que a gente pode combater? Uma coisa da gente conseguir proteger, por exemplo, as nossas casas. Usar aquelas telas nas portas e janelas, aquelas telas anti-mosquito. Aquelas redes, né, protetoras, que são aqueles que a gente chama de mosquiteiros, né? E isso é o que a gente pode fazer nas nossas casas. Usar inseticida também, enfim. E a transmissão dessa doença? Ela pode ser por transfusão de sangue. A gente viu, né, que esse parasita ele fica o quê? Nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Então, se você receber uma transfusão de um sangue contaminado por esse protozoário, você pode pegar, então, a malária. Então, é por transfusão de sangue. Se está presente no sangue, se você usar também seringas, agulhas contaminadas, né? Em consultórios odontológicos, né? Que tem que esterilizar, né? Todos esses instrumentais. Então, você estar sempre atento quando você for em algum médico, dentista, hospital, e aqueles instrumentais estão esterilizados, porque você pode pegar uma doença através ali de restos de sangue que estão naqueles instrumentais. Então, seringas, agulhas contaminadas. E também, gente, de forma vertical, tá? Então, além da forma horizontal de pessoa para pessoa, de forma vertical, que é da mãe para o bebê na hora do parto. Por quê? Está relacionado ao sangue. Quando, né, a mãe está tendo o bebê, aquele bebê tem contato com o sangue da mãe, né? Então, ele pode ali naquela hora também contrair esse protozoário, tá? Se a mãe estiver infectada. Então, a gente viu aí que não basta o quê? Combater o mosquito transmissor, né? A gente também tem que, o quê? Ter acesso a medicamentos, saneamento básico, a serviços de saúde no geral, certo? Então, ó, vou parar por aqui, que eu já extrapolei o horário. Vocês estão muito caladinhos hoje. Tô falando e nem nada. Tá tranquilo? Sim. Sim. Então, ó, amanhã a gente continua aí falando e vamos fazer algumas atividades também do livro, tá? Então, beijos, até amanhã. Até. Amanhã, se Deus quiser. Tchau.